Olá, minha deusa, muito bom dia. Estamos aqui no nosso 22º dia de projeto 30 dias de reconexão. Já estamos aqui na reta final, mas ainda temos muitos assuntos importantes para abordar nos próximos dias, assim como hoje. Então, eu espero que você, caso você tenha caído aqui de paraquedas, volte lá, assista às aulas anteriores, porque, como eu sempre falo aqui, cada aula aqui desse projeto é um quebra-cabeça, é uma pecinha do quebra-cabeça para que você lá no final você consiga se reconectar com a sua verdadeira essência, com quem você é de verdade, para você viver o seu propósito aqui na Terra. Uma das questões que mais as mulheres se perguntam aqui no meu perfil, que é uma das coisas que eu falo, é a respeito de propósito. Carla, como é que eu vou saber meu propósito? Quando você se reconectar com você, enquanto que você estiver querendo viver a vida que o outro acha que é boa para você, que seu pai acha que é legal, que sua mãe acha que é legal, enquanto que você estiver buscando agradar os outros, ainda que seja aquela pessoa que diz que quer o seu bem, mas ainda assim você não consegue ser você mesma, porque você, como adulta, precisa discernir você com suas experiências o que é melhor para você. E às vezes a sua percepção, a percepção do seu pai, da sua mãe a respeito do que é bom, tem a ver com as experiências deles, tem a ver com as vivências deles, com a época deles. Então hoje muita coisa mudou. Então não fique presa a isso, porque muitas vezes a gente deixa de ser quem a gente é porque a gente quer agradar alguém que a gente ama geralmente, né? Então, ou que ama a gente, mas que ainda assim tenta influenciar e acaba prejudicando a sua vida. Então hoje eu quero falar desse tema aí que eu já coloquei fixado aí, que é tão fundamental. A importância do perdão, claro, sempre à luz da palavra de Deus. E por que eu trouxe esse tema aqui? Vocês sabem, eu sou terapeuta, mentora de mulheres, e um dos assuntos que eu vejo sempre, sempre, sempre na vida das mulheres é a falta de perdão, é a dificuldade de perdoar. Ah, cara, mas eu não aceito, essa pessoa me fez muito mal, essa pessoa me machucou. Mas ainda assim, a gente vai ver aqui hoje, nesse estudo de hoje, que não é opcional. O perdão, ele não é opcional. Se você vai à luz da palavra de Deus, você vai ver que é um mandamento, é uma ordenação de Deus. Então, a gente vem falando aqui desde o primeiro dia desse projeto que o objetivo é a gente se reconectar com a nossa essência, se reconectar com o nosso Criador, que é Deus. Então, para que a gente possa se conectar com Deus, a gente precisa ser obediente à palavra dele. Então, as Escrituras estão aqui para nos ensinar. Se você quer viver alinhada com Deus, você precisa seguir. Aí não é, eu vou escolher esses 3 aqui mandamentos para eu seguir, mas esse daqui eu não vou seguir, não. Não existe isso. Ou é tudo ou é nada. Deus não quer você pela metade, Ele quer você por inteiro. Então é muito importante que você tenha essa compreensão para que você seja verdadeiramente obediente. E assim você possa desfrutar de tudo que a gente vem falando aqui, que, meu Deus, tantas maravilhas que eu acho que é até uma perda de tempo e um desperdício seu você não querer esse caminho. Certo? Então hoje, para iniciar os nossos estudos aqui, eu vou usar como referência Colossenses 3, o versículo 13, que diz assim: Zelais uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Ou seja, é um convite, é um chamado de Deus para a gente perdoar uns aos outros. Porque lembra de tudo que. Qual é o cerne de todo esse estudo aqui? É a maravilha, a misericórdia de Deus em relação a nós. O que Deus fez para poder nos livrar dos nossos pecados? Enviou Jesus, que foi uma pessoa assim maravilhosa, trouxe ensinamentos excelentes para a nossa vida, não teve nenhum pecado, foi tentado pelo diabo, mas mesmo assim ele persistiu firme no propósito dele, veio aqui, mesmo com o seu caráter de Deus, mas também com o caráter humano, ele estava aqui e fez tudo aquilo que era previsto para ele cumprir aquilo que Deus queria para a nossa vida, que era Jesus vir aqui, entregar a sua vida na cruz
para nos livrar do nosso pecado. Então, olha essa misericórdia de Jesus passar por tudo aquilo que Jesus passou. E ainda assim, lá na reta final, ele na cruz, todo ensanguentado, todo numa situação deplorável, mesmo assim, Jesus estava perdoando aquelas pessoas por estarem fazendo tudo aquilo com ele, porque está na essência dele o perdão, porque a gente precisa estar. Lembra que eu falei? Como é que eu vou buscar me reconectar com Deus? É a gente buscar ser parecido com Jesus. A gente tem que buscar olhar para a nossa vida e ver o que a gente precisa mudar para a gente ficar parecido com Jesus. Nossa, Carla, que prepotência. Não, claro que a gente tem muito para chegar lá, mas esse deve ser o nosso modelo, deve ser assim a pessoa que a gente está usando como referência o tempo todo na nossa vida. E aí, se a gente lembrar do sacrifício de Jesus na cruz por nós, que foi um cumprimento do que Deus queria que acontecesse, você olha o tamanho do amor de Deus por nós. Agora, se Deus já nos perdoou por tudo que a gente fez, e olha aqui, muitas coisas foram feitas ainda, enquanto que muitos de vocês, quem não nasceu no lar cristão assim como eu, muitas coisas foram feitas sem conhecimento. Então, Deus teve a misericórdia de nos perdoar. E agora você, por muito menos, você não quer perdoar alguém que te fez algum mal? Então aqui é um chamado. Então, esse daqui é uma ordenança de Deus. Então, Carla, mas eu ainda tenho mágoa dessa pessoa. O perdão não tem nada a ver com sentimento. O perdão é uma decisão. É você escolher, você decidir ser obediente à palavra de Deus. Então, você vai perdoar essa pessoa, não porque ela merece ou deixa de merecer, mas porque você é obediente a Deus. E Deus te ordena que você perdoe aqueles que te fizeram mal. Então, isso é uma condicional. Isso é muito importante você saber, para que você não fique assim, eu sou boba mesmo, eu passei por tanta coisa, eu passei por tanta dificuldade e mesmo assim eu vou perdoar? Vai. Me desculpa que eu tô aqui. Ontem gravei aula até tarde, minha garganta já estava ruim e hoje ainda tem mais aula. Só Deus para me ajudar, orem por mim. Ai, Deus, mas vai dar certo, vai dar certo. Então, essa é a chave para você viver em paz com Deus, com você mesma e com os outros, porque não tem coisa melhor, gente, do que você estar em paz. Você não tem ninguém ali para ficar, sabe, remoendo, que você tá ali na sua casa, aí vem aquele pensamento. Lembre, se você está com isso forte dentro de você, lembra que eu falei aqui já sobre a construção do pensamento? O nosso pensamento, ele é construído de duas formas, a partir de suas crenças e a partir dos acontecimentos que você já vivenciou. Então, se você ficar revivendo essa cena onde você foi magoada por essa pessoa, que tipo de sensação, que tipo de sentimento você vai desenvolver? E que tipo de sensação no seu corpo você acha que você vai desenvolver se você ficar remoendo isso? Você está prejudicando a si mesma. Muitas vezes, essa pessoa ela já está lá vivendo a vida dela, na paz, feliz da vida com outras pessoas e você está aí se martirizando, prejudicando a sua vida emocional, prejudicando a sua vida espiritual por falta de perdão. E aí sua vida está toda travada e você não sabe, Carla, mas eu faço tudo certo, eu estou trabalhando, eu estou me esforçando, eu estou buscando autoconhecimento e mesmo assim eu não estou conseguindo encontrar uma pessoa porque você não está debaixo da palavra de Deus. Deus ordena que você perdoe uns aos outros. Então, se você de alguma forma não está cumprindo o mandamento, lembra, você está transgredindo uma lei espiritual. E, portanto, você está dando legalidade no mundo espiritual para que espíritos malignos interfiram na sua vida, na sua saúde, na sua vida financeira, no seu trabalho, nas suas relações de um modo geral. Então, isso daqui, por isso que eu falo, é inteligência. É inteligência. Você perdoar é questão de inteligência. É você escolher estar vivendo em paz. É você viver em paz com Deus, é você viver em paz com você. Então, não banalize o perdão. O perdão é uma decisão, não é sentimento.
Você não tem que ir lá conviver com a pessoa, não é nada disso. E é muito importante nesse processo terapêutico também. Eu vejo que, assim, às vezes eu vejo uns posts aí, tem terapeutas que falam assim, olhar para sua infância não significa perdoar. Claro que significa perdoar. Porque uma vez que eu olho e vejo, por exemplo, meu pai cometeu algo extraordinário de ruim para mim. Se eu não olhar para meu pai e perdoar, a minha vida vai estar travada. Ah, Carla, está jogando praga? Não. É o que está aqui na palavra de Deus. Se você não perdoar uns aos outros, você também não tem o perdão de Deus. É uma condicional. Então, como é que você, que é uma pecadora, assim como eu, não vai ter o perdão de Deus e vai conseguir viver bem? A gente precisa buscar fazer aquilo que a gente precisa para que a gente tenha o perdão de Deus. Então, o perdão, ele tem essa premissa, vamos dizer assim, para que eu possa, sim, a partir disso, viver em paz, viver as promessas que Deus tem para a minha vida. Mas isso é um mandamento, é uma lei espiritual. Eu preciso cumprir todas as leis espirituais. Ah, Carla, como é que eu vou saber quais são as leis espirituais? Lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus. Por isso que eu não vou cansar, até o último dia desse projeto aqui eu vou ficar incentivando vocês, porque eu sei a transformação que é na vida de uma pessoa quando você começa a viver debaixo da palavra de Deus. Então, o perdão, entenda isso, não tem nada a ver com sentimento. Não tem nada a ver com sentimento. O perdão, ele é uma decisão. Uma decisão. E aí eu vou te falar que algumas coisas práticas que vão te ajudar nesse processo para você conseguir perdoar verdadeiramente uma pessoa. Não adianta também você só falar e assim por dentro você tá com aquela raiva, aquela coisa. Mesmo assim, claro que no mundo espiritual, como eu já falei aqui, ele é movido por palavras. É importante você declarar com palavra o perdão a essa pessoa. Ah, Carla, então eu tenho que ir lá diante dessa pessoa e falar que eu perdoo ela? Se você quiser fazer isso, é bom. Se você quiser restaurar essa relação, se valer a pena, beleza, mas não é necessário. O perdão é algo interno, é algo pessoal, é uma liberação sua. Você está se libertando. Você não está libertando o outro, nada. O outro não precisa vir te pedir perdão para você perdoar, não. Esse é um grande erro também, as pessoas que estão muito no ego, que estão muito no orgulho. Não, eu só perdoo se ele vier aqui me pedir perdão. Você está travando a sua própria vida. Então não seja essa pessoa. Não fique esperando que ninguém venha. Você lembra que você tem que buscar aqui na terra agradar a Deus unicamente. Unicamente agradar a Deus. E para você agradar a Deus, você tem que cumprir os mandamentos, as suas ordenanças. E uma delas é perdoar uns aos outros. Entendeu? Então assim não é escolha. Ah, eu não estou afim, eu não estou querendo. Então você não está querendo viver de acordo com o que Deus quer. Porque não é opcional. Tá entendendo? Então, essa é a primeira chave que eu queria trazer hoje, que é mais aqui. Então, eu já falei também que do perdão de Cristo, né, da gente olhar Cristo naquela situação ali na cruz e mesmo assim ele perdoar aquelas pessoas que estavam fazendo mal a ele. Porque ele entendia que as pessoas eram limitadas, que as pessoas tinham alguma crença equivocada para poder fazer aquilo. E isso também você pode olhar. Observe as pessoas que te fizeram mal. Todas, não é defendendo nem passando a mão na cabeça, mas observe as pessoas que te fizeram mal. São pessoas que estão feridas, que estão machucadas, que têm lá um monte de problema. Porque uma pessoa sadia, uma pessoa que está andando com Deus, ela não sai machucando as outras pessoas. Quem faz isso são pessoas que também tá toda machucada, tá toda ferida. Tem muita gente que, como mecanismo de defesa, vai lá e ofende primeiro, antes de ser ofendida, porque já está tão esgotada, já está tão prejudicada na vida. Isso não é justificativo que eu estou dizendo, mas eu estou falando a realidade, o fato. Ah, porque meu pai fez isso ou aquilo. Mas você já olhou a história do seu pai com os pais dele? Você sabe o que realmente o seu pai passou? O que sua mãe passou com os pais deles? Você sabe como foi a história deles com aqueles irmãos na época?
Porque eu não sei vocês, mas minha mãe tem 9 irmãos, meu pai tem 5 irmãos. Então, assim, é uma outra realidade. Muitas vezes, aquelas crianças, elas não eram vistas como deveriam ser. Elas não recebiam tanto afeto como deveria receber. E muitas outras coisas, muitas outras coisas. E aí, você quer cobrar perfeição do seu pai e da sua mãe? Ou de qualquer outra pessoa, né? Eu tô falando aqui do pai e da mãe porque é um dos fatores mais difíceis que eu vejo nos meus atendimentos, a dificuldade que as pessoas têm de perdoar o pai ou a mãe, como se o pai e a mãe precisassem ser perfeito. E isso é um grande erro, porque a sociedade vende isso. A sociedade vende de que, né, de uma certa maneira, porque o pai tem que fazer isso, a mãe tem que fazer aquilo. Claro, ótimo, seria perfeito se fizesse. Mas muitas pessoas não tiveram pais assim, que tinham esse conhecimento, que buscavam isso. Então eu não vou perdoar. Então eu vou ficar lá com o meu checklist de pai perfeito, de mãe perfeito debaixo do braço e vou viver minha vida angustiada, frustrada porque os meus pais não cumprem aquele checklist. Não é inteligente da sua parte você fazer isso. Então pense, vamos focar no que realmente importa. Vamos nos voltar para a palavra de Deus. Porque aqui ele diz, a gente precisa perdoar uns aos outros. Então aí a gente tem que entender essa necessidade da obediência. O que mais? Aqui eu trouxe alguns recadinhos para não esquecer, né? Meu Deus. Perdoar não é esquecer, obviamente, porque Deus, quando você está andando com Deus, você tem saúde em todas as áreas. Deus não vai te dar um esquecimento, porque isso aí é amnésia, é uma doença. Então Deus, ele não vai fazer você esquecer. O perdão não tem nada a ver com esquecer, você vai lembrar. E outra, aquilo que te fez ter essa necessidade do perdão é algo que possivelmente teve um forte impacto emocional. E situações que têm forte impacto emocional, por conta da natureza da situação, você lembra de detalhes. Você vai lembrar, pode passar anos e anos, você vai lembrar de detalhes, do cheiro. Tem pessoas que passaram por traumas que quando ela sente o cheiro parecido com aquela cena que ela vivenciou o trauma, ela recorda tudo. Porque as situações de forte impacto emocional marcam demais a nossa mente e ficam registradas no nosso inconsciente. Então, não ache que você vai esquecer, porque isso não existe. Isso daí é doença e Deus não vai te dar doença. Também não é você ficar aceitando abusos, não é você ficar aceitando injustiças. Ah, Carla, essa pessoa aqui, meu pai até hoje ele é abusivo. Perdoe seu pai, perdoe sua mãe, mas não precisa conviver. Honrar pai e mãe, muitas vezes as pessoas se equivocam, acham que tem que ficar lá fazendo tudo pelo pai e pela mãe. Não. Honrar o pai e a mãe é respeitar, é reconhecer. Reconhecer que se não fossem eles, você não estaria aqui. Se não fossem eles, você não teria vida. Então, honrar pai e mãe é você reconhecer. É reconhecer e, claro, tiver ali passando extrema necessidade, alguma coisa, você dá o apoio, não tem problema. Mas você não é obrigado. Tem gente que tem uma visão equivocada. Isso também, a nossa sociedade trouxe muito isso, de como a gente tem que devolver aos pais o que eles fizeram com a gente. A gente nunca vai conseguir devolver aos nossos pais. Eles nos deram a vida. O que é que tu vai fazer, pelo amor de Jesus Cristo, que tu vai suprir a vida que tu recebeu? Nunca! Então, o que você tem que fazer é olhar para frente, não é ficar olhando para os pais, seguindo. Eu tenho que fazer tudo para o meu pai, vou parar minha vida aqui e vou fazer tudo porque minha mãe não sabe viver. Então, eu tenho que ensinar minha mãe a viver. Pelo amor de Deus, tu acha? Tu viveu aí, sei lá quanto, ela viveu quantos anos aí antes de tu nascer? A minha me teve, se eu não me engano, foi com 30 anos. Então, minha mãe com 30 anos, 30 anos vivendo pleníssima, eu vou achar que minha mãe precisa de mim para eu dizer como é que ela vai viver? Isso daí é prepotência nossa. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a ter um olhar diferente sobre os nossos pais. E honrar pai e mãe é reconhecer o que eles fizeram por você, da forma que deram conta, do que puderam. Hoje, você está aqui por conta deles. Então, isso é honrar. Não é você
largar a sua vida para você ficar vivendo a vida que seus pais querem que você viva. Você já é uma adulta e você precisa ter autonomia emocional para você cuidar da sua própria vida. Então, se hoje você tem dificuldade, inclusive sobre esse tema, tá vindo aí um produto maravilhoso que eu gravei ontem, inclusive, em breve vai estar no ar, sobre dependência emocional, porque é um dos fatores que mais travam a vida das mulheres. Muitas mulheres com potencial, mulheres inteligentes, forte, com todo potencial para viver ali na sua máxima condição, mas não consegue viver por conta de dependência emocional. Então, é preciso você se libertar dessas amarras. E a principal coisa para você começar a se libertar emocionalmente é o perdão. Não adianta, a gente precisa sim perdoar, e não por escolha, mas por uma ordenança de Deus, certo? E meu Deus. Então, aqui eu já falei isso aqui, né? Mas eu listei aqui por que é importante perdoar para a nossa própria libertação pessoal, como eu já tinha falado aqui, a nossa saúde emocional e espiritual. Lembre-se, se eu não tenho o perdão de Deus, se eu não perdoo uns aos outros, eu também não tenho o perdão de Deus. E se eu não tenho o perdão de Deus, eu sou uma pecadora. E se eu sou uma pecadora, eu abro porta para o inimigo atuar na minha vida, certo? Então você está entendendo a sequência de coisas? Então é por isso que eu falo, é inteligente você escolher perdoar. Porque quando você não faz isso, você está abrindo brecha para o inimigo. Tem gente, acho que foi mês passado, eu até acho que comentei aqui em alguma live, que eu conversando com uma colega da igreja e ela falando, Carla, minha mãe tem 92 anos. Uma mulher assim, sabe, de Deus, fervorosa, aquela mulher de intercessão, de oração. Mas ela até hoje não perdoou meu pai. E aí, ela é aquela pessoa amargurada, sabe? E aí eu falo, gente, a pessoa que conhece a palavra de Deus, mas quando você dá brecha para o inimigo faz você ficar cega espiritualmente. Você conhece ali a palavra, mas é mesmo que você está lendo grego. Você pega aqui a palavra e você não compreende o que é que Deus está falando, porque você fica com seus olhos espirituais fechados. Então a gente precisa ter muito cuidado com as brechas que a gente abre para o inimigo, porque ele vem para roubar, matar e destruir. Ele não vem para fazer coisa boa na sua vida, não. Não se engane, não se engane. Então é muito importante a gente sondar. Por isso que a gente está o tempo todo, até na oração do Pai Nosso, que Deus recomenda que a gente fala, Jesus ali trouxe para a gente fazer a oração diariamente. E diariamente ele está dizendo, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos uns aos outros. Está na nossa oração diária, recomendada por Jesus. Então veja o quanto que isso daí é necessário. Então não é escolha. O que mais? E o principal, né? Porque você deve perdoar porque você precisa viver em obediência à palavra de Deus. Então isso daí é a principal motivação que deveria existir para você querer seguir esse mandamento, que é você perdoar as pessoas. Aqui também eu coloquei 2 exemplos bíblicos que trazem. Um deles eu já falei, que foi Jesus na cruz, né? Que ele perdoou aqueles que estavam ali fazendo mal para ele. Esse daí, para mim, foi um extremo exemplo de obediência, não tem outra palavra, porque ele perdoou por conta da sua obediência. Aquelas pessoas que fizeram tanto mal. Mas também um outro exemplo que eu gosto de trazer quando eu falo de perdão, olhando para a Bíblia, é a história de José do Egito. Não sei se você conhece, mas José, ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, porque o pai gostava mais dele, ele era o queridinho do papai, e os irmãos ficaram com inveja do próprio irmão e vendeu o irmão como escravo. Só que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele sabe de todas as coisas. Anos se passaram e eu só sei que esse José, ele se tornou rei ali e ele fez com que estava passando por uma seca absurda, todo o povo daquela terra lá dos irmãos estavam passando dificuldade, passando necessidade, e foi o José que supriu os mantimentos, tudo que eles precisavam para poder sobreviver, foi José.
que perdoou os irmãos diante de toda aquela traição, diante de tudo aquilo que eles fizeram, e reconheceu e fez tudo pelos irmãos. Então, assim, é um exemplo muito importante, porque quando a gente olha para, às vezes, as coisas que você está se prendendo aí que você não quer perdoar, por muito menos, às vezes a pessoa te deu uma resposta, às vezes a pessoa fez algo ali, e o negócio há anos atrás e você está remoendo isso ainda. Então, vamos liberar esse perdão, vamos viver em paz, vamos viver na plena alegria. Lembra que eu disse aqui que a gente, para ser uma demonstração de que a gente vive debaixo da palavra de Deus, é se a gente tem os frutos do Espírito na nossa vida. E é impossível uma pessoa que não perdoa a outra, que tem mágoa, que tem ressentimento, viver em alegria, viver em paz, ter paciência, que são frutos do Espírito, ter domínio próprio. O que é você ter domínio próprio? É você controlar seus impulsos carnais, a sua raiva, a sua vontade de fazer algo ali. Isso daí é domínio próprio. Então, se eu não tenho domínio sobre as minhas emoções, eu não estou transbordando os frutos do Espírito. Então, significa que eu preciso me desenvolver ainda mais. Mas não tem desenvolvimento debaixo da palavra de Deus se você não quer cumprir os mandamentos. Isso é uma premissa básica. Básica. Tem lá 10 mandamentos, que são os básicos. Mas, ao longo das Escrituras, tem muito mais para você seguir. Não é só você seguir a lei dos 10 mandamentos, não. Tem várias outras coisas que a gente precisa compreender. A gente precisa conhecer para a gente ser obediente. Como eu sempre falo, como é que eu vou ser obediente a uma lei que eu nem sei que ela existe? E você só vai conhecer a lei se você for aqui para a Escritura e ler. Então, reserve aí diariamente o seu momento de leitura da palavra, porque eu tenho certeza que você lendo e, obviamente, praticando, não tem como você não melhorar a sua vida em todas as áreas. Em todas as áreas. E o perdão, ele vai acelerar assim, ó, disparado, essas melhorias na sua vida. Certo? Então, para a gente caminhar aqui para a reta final, como eu posso perdoar? Primeiro, você ore a Deus, peça força, peça discernimento, para que você tenha essa força aí para você perdoar essa pessoa. Peça a Deus todos os dias e também você libera o perdão, falar com palavras que você perdoa essa pessoa, que você está libertando ela, que essa pessoa vai seguir a vida dela e você vai seguir a sua, livre de qualquer questão ali emocional envolvida. Declare isso e declare essa libertação da mágoa todos os dias, é o terceiro ponto. Todos os dias, até você olhar assim, lembrar. Não, eu lembro dessa história e ainda me dá raiva. Não, continue fazendo isso. Continue. Vai chegar um momento, eu te falo isso porque eu já fiz isso. Eu já fiz isso com uma determinada pessoa, quando eu queria liberar o perdão. E chegou um momento que eu lembrei assim, e ó, entrega a Deus. Essa pessoa aí é uma pessoa que está precisando de Deus. É uma pessoa... Porque é o que eu digo. Uma pessoa que faz mal a outra, ela não está bem. Ela não está bem. Então, assim, se a gente olha com esse olhar de compaixão, assim como Deus teve compaixão com a gente, quando Ele resolveu nos perdoar, quando Ele resolveu mandar o Filho dele para morrer na cruz por nós, a gente também precisa olhar com compaixão para o outro. Então, se você fizer isso, você vai ver que fica mais fácil, fica mais simples você conseguir perdoar outras pessoas, certo? E aí, também então, é isso que eu disse. Então, aí, um exercício agora terapêutico que eu vou recomendar para você é você escrever uma carta de perdão, mesmo que você não vai entregar, mas, por exemplo, é seu pai que você precisa perdoar. Escreva tudo, pai, eu te perdoo por isso, isso e isso, você fez isso, isso e aquilo outro, isso me machucou muito, eu passei anos assim, assado. Descreva tudo, coloque para fora tudo que está aí preso em você, fale como que você se sentiu de todo esse tempo, escreva tudo lá e depois você dá fim nessa carta. Mas isso daí, o fato de você escrever, é extremamente benéfico para a sua vida. Você vai ver o alívio que você vai sentir. Então, se você tem alguém para perdoar, aproveita hoje, no meio desse feriadão aí, né? Hoje é sábado, estou aqui perdidinha, que eu estou aqui trabalhando. Eu acho que já é sábado.
Então, aproveite aí esse feriado, esse sábado aí, e pegue, faça a carta para quantas pessoas forem necessárias. Ah, meu chefe fez isso e isso comigo, eu não perdoo de jeito nenhum. Faça uma carta. Descreva o que você sentiu, como você se sentiu diante daquela situação. Escreva para ele que você perdoa, que você quer ser obediente à palavra de Deus e por isso que você está perdoando. Pode falar. Escreva. Ah, Carla, minha carta deu 3 páginas. Excelente. Quanto mais você colocar para fora, você garante que nada ficou aí dentro de você, nenhuma mágoa, nenhum ressentimento. E aí sim você vai poder viver as bênçãos que Deus tem para você. E, para finalizar, a gente tem aqui um acordo, né? Tem deusas aqui que chegaram, talvez, pela primeira vez, não conhecem esse projeto, mas esse é um projeto de 30 dias de reconexão para você se reconectar com a sua verdadeira essência, com o nosso Criador, e a partir disso a gente poder viver o nosso propósito, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, se você chegou aqui, gostou aqui da proposta, mas você quer mais, você perdeu aqui o início, essa aula de hoje, assim como todas as 21 que já passaram, estão lá no meu canal do YouTube. Então, o link está aqui na minha bio e aí tem 30 dias de reconexão. Você consegue acessar toda a playlist e assistir. É uma aula melhor do que a outra, não é por nada não. Mas eu tenho certeza que se você assistir e praticar, você vai ver sua vida transformar em 30 dias. 30 dias. Assista pelo menos uma aula por dia. Ou se você é daquelas que nem eu, porque eu, minha filha, quando eu entro no negócio, eu quero maratonar, eu quero aprender logo tudo, eu quero correr, mas cada um tem um jeito de estudar. Mas não deixe de ver, porque são aulas maravilhosas que estão lá disponíveis gratuitamente para você se reconectar com a fonte, com Deus, com ensinamentos baseados na Bíblia, baseados aí em princípios milenares que funcionam até hoje. Então, não tem o que discutir, certo? Então, nesse meu projeto do YouTube, eu tenho um combinado com as deusas que assistem por lá para escrever uma frase nesse momento agora, aqui nos comentários, para eu saber quem foi que viu esse vídeo até esse momento. Então, se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, vamos para a nossa frase para saber que você vai praticar. Olha lá, tem que praticar o que foi ensinado aqui. A frase é: o perdão é uma chave para a liberdade. Essa é a verdade. O perdão é a chave para a liberdade. Então escreva aqui para eu saber que você está comprometida com você mesma, está comprometida em viver aquilo que Deus tem para a sua vida e para isso você tem que viver alinhada com Ele. Certo, meu Deus? Então amanhã, às 6h30 da manhã, às 6h30? Amanhã não sei. Amanhã eu acho que não, amanhã eu consigo sim 6h30. Talvez seja um pouquinho depois, mas acho que amanhã eu consigo sim 6h30. E o tema de amanhã também é poderoso, que é mulheres de coragem e fé. Se você é aquela mulher que está precisando de um empurrãozinho para você seguir o seu propósito, de você sair da sua insegurança, de você sair dessa vida mais ou menos que você não está gostando, mas você não sabe muito bem por onde começar, eu vou falar sobre mulheres de coragem e fé, que é o que precisamos para poder a gente seguir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Certo, minhas deusas? Então, amanhã, 6h30, ou um pouquinho depois ali, eu estou por aqui e depois você pode acessar essa aula pelo YouTube. Então, fique à vontade para você escolher o seu caminho, mas não deixe de assistir e principalmente praticar, que eu tenho certeza que sua vida vai mudar. Tá bom? Então, fica com Deus, que hoje seja assim um dia excelente para você, de paz e alegria, tá bom? Te espero amanhã.